ser iniciada uma ação penal, o que seria a ação penal? Existe o inquérito policial, que vocês já estudaram. Depois que o inquérito policial finaliza, ou potencial dos crimes de menor potencial ofensivo, chega ao Ministério Público, quando é ação penal pública, e ele tem o direito de levar para o judiciário. E esse levar para o judiciário, ele faz através da peça chamada denúncia. Ele leva para o judiciário ou ele ativa. Analisa aqui. Inquérito que fala, olha, realmente não deve ser levado, porque não tem indício de autoria ou de materialidade do fato, ou tem alguma estudante de discute. Pois bem, quais são os requisitos de validade da ação penal? A ação penal pública deve ser pelo Ministério Público, que é o titular da ação, e a privada é o representante legal ou ofendido. Deve ter indícios de autoria. O que é indício de autoria? Provas que mostrem que foi aquele indivíduo que cometeu aquele delito. Materialidade do fato, realmente aconteceu aquilo? E não pode, como eu falei, ter ocorrido nenhuma cláusula de extinção de punibilidade. O fato também deve ser tipificado em lei. Pois bem, quais são os princípios da ação penal pública? Da obrigatoriedade, indisponibilidade e oficialidade. Oficialidade tem a ideia de ofício, ou seja, só o Ministério Público, só um membro do Ministério Público que pode iniciar a ação penal. Obrigatoriedade. Perante o Ministério Público, chega lá um inquérito policial e o promotor analisa que há de autoria e materialidade do fato. Ele é obrigado a iniciar a ação penal, não é conveniência, assim, talvez não, talvez sim, é obrigado, que é o interesse do Estado, o interesse público, não é o interesse dele na ação. Então, é o princípio da obrigatoriedade, que ele é obrigado. As exceções quais são? A NPP, transação penal, que nesses casos ele não inicia uma ação penal e faz um acordo, mas são as exceções. E indisponibilidade. Ele não, assim, ele vai lá, o Ministério Público, o promotor vai lá e inicia a ação penal. Ele não pode falar, desisto da ação. Ele é obrigado a ir até o final, até a sentença. Ele não pode simplesmente desistir da ação. Ou seja, os princípios da ação penal pública é da obrigatoriedade, indisponibilidade e oficialidade. A exceção da indisponibilidade é a suspensão condicional do processo. Agora, a conversa é outra, porque são os princípios da ação penal privada. A ação penal privada já muda a conversa, porque é o princípio da oportunidade, ou também conhecido como conveniência, da disponibilidade e da indivisibilidade. O que é a oportunidade? Como eu falei, o Ministério Público ele não tem a opção de escolher ou não iniciar a ação penal quando existe prova de materialidade e autoria do fato. Já na ação penal privada, o querelante ele pode escolher se ele quer ou não iniciar aquela ação penal. É uma escolha dele. Já da disponibilidade, ele também, diferente da ação penal pública, de autoria do Ministério Público, ele pode simplesmente desistir da ação, por meio do perdão ou da renúncia. Já da indivisibilidade, que é um princípio que existe, é para evitar a vingança. Por exemplo, vai lá e várias pessoas vão lá e cometem o crime de calúnia contra mim. Eu não posso simplesmente escolher um deles para iniciar a ação penal. Ou eu inicio a ação penal contra todos, ou contra nenhum. Eu não posso utilizar a justiça como forma de eu me vingar de uma daquelas pessoas. Pode descer. Então, os prazos. O prazo para ação penal pública é 5 dias preso para ele. Depois que finaliza a peça do delegado, o inquérito policial ou TCO, tem 5 dias para o Ministério Público iniciar a ação penal se estiver preso. Tanto que lá no Ministério Público, quando eu estagio, quando existe algum indiciado que está preso, tem uma tarja vermelha que aparece que a gente tem que dar prioridade, porque é muito pouco tempo, 5 dias. É assim, a gente tem que se dedicar ao máximo para não passar o tempo.
que é sujeito a acontecer aquela ação subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público está na inércia e não faz o trabalho direito. Então, é 5 dias preso, 15 dias solto. E a previsão está nesse artigo. Eu recomendo, a Ana Cristina, ela deixa usar o código na prova? Deixa? Recomendo, assim, eu coloquei esses artigos, vocês vão lá e fazem uma marcação depois, de acordo com o que está escrito aqui. Já a exceção que existe para ação penal pública é no caso de crime de tráfico de drogas. Da lei de drogas, tanto ele estando preso ou solto é 10 dias. Já a ação penal privada, aconteceu o fato delituoso, o ofendido tem 6 meses para iniciar ou não. Se passa os 6 meses, decadência do direito, perde o direito. Então, só um resumo. Ação penal privada, titularidade sempre do Ministério Público, a peça processual é a denúncia, o prazo 5 dias em regra, né? Preso, 15 dias solto, 10 na lei de drogas, é a consequência da perda de prazo, que eu falei, a ação subsidiária da pública. Já a ação penal privada, titularidade, querelante, ofendido ou seu representante, peça acusatória, queixa crime, prazo 6 meses. Agora vamos iniciar a ação civil ex-delito. A professora Ana Cristina bateu bem em cima disso. Então, assim, eu recomendo que quem é aluno da Ana Cristina preste atenção nessa parte. O que seria a ação civil ex-delito? Nossa. Alguém sabe me dizer o que é ação civil ex-delito? Olha, você tá certo. Só um detalhe. Porque a ação civil ex-delito, realmente existem 2 modalidades. Uma delas é quando existe uma sentença no penal e pode descer. Que nem é que você falou. Existe uma sentença no penal e a pessoa vai lá e cobra no civil com... O que seria a sentença? É um título executivo. A conversa já não é aquela de a pessoa entrar no civil, passando de conhecimento. Quando existe a sentença penal, ele, por ter um título executivo, é uma ação de execução. Não se discute mais o mérito. O juiz vai lá e ele cobra aquela dívida que tem. A primeira modalidade é quando existe a sentença. A segunda modalidade é quando, muitas vezes, existe uma sentença absolutória no penal. Por quê? Dentro da esfera do penal, precisa ter muito mais provas para se condenar alguém do que provas para fazer alguém pagar uma indenização. Porque o direito da pessoa ter liberdade é muito mais sério do que a pessoa, muitas vezes, ter que pagar uma indenização. Como assim? Porque a pessoa, muitas vezes, ela pode ser absolvida no penal por falta de provas e no civil ser condenada a uma indenização. Porque para uma pessoa pagar uma indenização no civil, não precisa de ter tantas provas como precisa para condenar alguém no penal. No penal precisa ter muita prova, tem que provar que aquele cara é o autor, e a materialidade tem que estar provada também. Já no civil, muitas vezes não. Dessa forma tão rígida como é no penal. Então, a primeira modalidade é de execução da sentença, quando você tem uma sentença condenatória no penal e a pessoa, dessa forma, tem um título executivo para cobrar no civil. E a segunda é quando não tem essa sentença condenatória e a pessoa entra no civil, ou antes de terminar o processo penal, ou depois de uma sentença absolutória. Pode descer. Então, assim, a primeira modalidade, como eu falei, a execução de uma sentença penal condenatória, a pessoa tem uma sentença penal condenatória contra o autor do delito e a pessoa, com isso, tem um título executivo, vai na civil e entra com uma ação de execução. Pode. Já a segunda modalidade é quando a pessoa ela não tem a sentença condenatória para aquele ofendido. Ou seja, ou a pessoa entra antes de acabar o processo penal, ou a pessoa entra depois de acabar, só que a sentença no penal foi absolutória.
Pode subir, então? Nesse caso, que nem eu falei, a primeira modalidade, a pessoa entra no cível com uma ação de execução. Já na segunda modalidade, a pessoa entra no cível com uma ação de conhecimento, porque se discute todo o mérito, já não é uma ação que vai direto para a execução, propriamente dita. Seja a modalidade no cível de conhecimento, e a primeira entra com uma ação de execução em razão de um título executivo. Pode baixar. Então, nessa segunda modalidade, o artigo 386 do Código Penal, ele traz um rol assim de quando o juiz deve ou não absolver um caso. Esse rol, quando eu tive prova desse conteúdo, teve umas duas questões que foi basicamente esse artigo. Tá? Eu tive aula com a Juliana quando tive esse conteúdo. Teve duas questões que foi isso. Então, assim, só para deixar claro, esse rol do 386 está aqui no inciso primeiro. Está provada a inexistência do fato. Ou seja, no penal se provou a inexistência do fato, por isso se absolveu. Se está provada a inexistência do fato, não tem como a pessoa entrar uma ação civil. Porque no penal já provou que não existiu outro fato. É uma questão de certeza, não é dúvida. Segundo inciso, não haver prova da existência de fato. Ou seja, não tem prova suficiente para condenar alguém, mas não já não é mais aquela certeza, está em dúvida, não tem prova, pode ou não ter acontecido. Inciso primeiro deixa claro, está provada. O segundo não tem prova suficiente. Então se o réu ele for absolvido no penal por não estar provado suficientemente que aqueles fatos aconteceram, o ofendido ele pode entrar no cível, porque, que nem eu falei, no cível não precisa ter tantas provas quanto no penal. Inciso terceiro, está provado que o réu não concorreu para infração penal. Pode ser também apurado na esfera civil, porque muitas vezes ele não concorreu naquela infração penal, mas existem coisas que não são infração penal, mas que, a maioria, na verdade, mas que pode levar o ofendido, a vítima, a ter uma indenização. Inciso 4. Eu falei errado. O inciso terceiro, não constitui fato infração penal, que não constitui fato infração penal, eu expliquei certo, mas li errado. Não constitui fato ação penal, então, muitas vezes não é um fato criminoso, mas pode levar a uma indenização. 4, está provado que o réu não concorreu para infração penal, é a mesma explicação do inciso terceiro. 5, não existe prova de que o réu... Desculpa. Não existe prova de que o réu tenha concorrido para infração penal. Mesma explicação. Muitas vezes não tem prova que ele concorreu, mas tendo ou não prova que ele concorreu, pode ser iniciado uma ação civil ex delito, mesmo que tenha uma sentença absolutória no processo penal, através de um fato que muitas vezes não é delito, nesse caso não é um fato criminoso, mas dá direito à indenização. Inciso 6º. Esse inciso 6º eu falo assim, que deve ter uma devida observação. Porque está falando aqui que o juiz deve condenar se existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena. O que são circunstâncias que excluem o crime? São aquela legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, são excludentes de ilicitude. Entretanto, existem 3 exceções. Que pode, se existir essas 3 exceções, ele pode entrar com uma ação civil, mesmo que o réu tenha sido absolvido na penal, justamente por essas excludentes de ilicitude. E quais são as 3 exceções? Erro na execução. Vai lá, a pessoa está em estado de legítima defesa, aí chega
o réu e vai colocar a pessoa em risco. Coloca a pessoa em risco. A pessoa vai lá, pega uma arma e atira em outra pessoa. Ou seja, ficou provado que a vítima ia tentar atirar no réu, para entrar por estar em estado de necessidade. Mas, graças ao erro de execução, ela acertou outra pessoa. Aquela outra pessoa não tem nada a ver. A vítima, com certeza, não vai ser condenada no penal. Mas aquela pessoa atingida pela bala de forma errada, ela tem direito a entrar com uma indenização civil. Estado de necessidade agressivo. Você está, assim, pegando fogo na sua casa, você vai lá e você está pegando fogo o seu andar no prédio, você vai lá e quebra a porta do prédio, quebra a porta de outras pessoas para entrar, você está em desespero, assim. Ou seja, estado de necessidade agressivo. Você atingiu bens de outras pessoas que não tinha nada a ver com a sua ação. Com certeza você não vai ser condenado no penal por um dano, mas nocivo a pessoa tem direito de entrar. E quando tem dúvida se realmente teve aquela incidente de escute, mas a pessoa foi absolvida de qualquer forma. Tá tudo bem até aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Estou conseguindo ficar bem? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento que eu falo, porque às vezes vai falando, às vezes embaraça. Tudo certo até aqui? Inciso 7º. Não existe prova suficiente para a condenação. É a regra. Se não existe prova suficiente para a condenação no penal, pode existir prova suficiente no cível, porque não precisa de tanta prova no penal. Nem já falei várias vezes. Pode baixar. Entenderam bem esse artigo? Inciso por inciso. Esse inciso por inciso tem até hoje no processo penal que eu tenho, a professora passa isso. Porque se você entender o inciso por inciso, entender se pode ou não entrar com uma ação civil, até hoje é cobrado isso para a gente. Você leva até o restante do curso de processo penal, porque isso é uma coisa assim, que eu vejo que até hoje tem pessoa da minha sala que não conseguiu entender assim, inciso por inciso. Pode baixar. Agora, competência. Competência. O que seria competência? Alguém sabe falar? Você pode repetir, por gentileza? É isso mesmo. Isso mesmo. De forma simples, é isso mesmo. Pode passar. Então, a competência existe em duas modalidades, a absoluta e a relativa. Quando a competência ela é absoluta, ela assim, não tem mais assim, não pode aceitar aquilo. Vai lá e um juiz do trabalho condena alguém em determinado crime. Ou seja, a matéria, trabalho e penal não pode assim, mas tudo bem, é só um erro de incompetência tranquilo. Não, no caso da matéria, não tem essa. O juiz de trabalho, ele julga o processo de trabalho. Penal, não tem essa. Federal, o juiz federal vai lá e julga de competência estadual. Não, é competência absoluta. Quais são os exemplos de competência absoluta? De matéria e de pessoa. É matéria, ou seja, cada juiz tem sua matéria. Não tem, assim, não dá para relevar assim, esse tipo de competência caso ocorra de um juiz de outra matéria julgar uma matéria que não caberia a ele julgar. Já relativa é de local. De local é o exemplo que tem da relativa. Na absoluta, que nem coloquei aqui, é interesse público, é improrrogável, ou seja, não pode ter essa mudança de incompetência. O que é uma coisa ser prorrogável? Vai lá e um juiz incompetente vai lá e julga aquele processo.
Na relativa, por exemplo, a competência, que nem eu falei, do local, a competência era de Campo Grande. Só que um juiz lá de São Paulo acaba levando o processo. Caso nenhuma das partes leve isso ao juiz e fica disso mesmo, se prorroga, mesmo que aquele juiz inicialmente não era competente, ele adquire esse direito de ser porque se trata de uma incompetência relativa, ou seja, se prorroga aquele direito de competência. Ou seja, na relativa pode existir essa mudança de competência e ficar por isso mesmo, aceita mesmo que aquele juiz não era competente, mas aceita dessa forma. Já na absoluta, não. Na absoluta, se prova que aquele juiz incompetente, de forma absoluta, julgou, levou um processo, não tem validade nenhuma o que ele fez. Já na relativa, pode ter essa validade. Eu falei, gera nulidade absoluta ou relativa. Então, absoluta, os exemplos de matéria e de pessoa. De pessoa, o presidente da República não pode ser julgado por um juiz da primeira vara de Campo Grande. Entendeu? Aquela pessoa, que nem os deputados, é o que chama de exatamente, por prerrogativa de função. Existem determinadas funções que devem ser julgadas por determinados tribunais. Pode passar. Agora, que nem eu falei, o lugar, competência relativa. O lugar, em geral, é onde que acontece, quem que é competente para julgar uma determinada infração penal. Em geral, é no local da infração. Aquela teoria do resultado que a gente estudou no processo penal. Ou seja, é onde aconteceu o resultado. Pessoa, eu vou lá e... Qual que é o seu nome? Rafael, eu vou lá e furto Rafael aqui em Campo Grande. Qual que vai ser... Onde que é competente para julgar? Campo Grande. É o resultado. Eu vou lá e atiro no Rafael em Campo Grande e ele sai correndo e morre em Terenas. Embora o resultado dele ter morrido foi em Terenas, você está de boa, né? Usar você como exemplo. Esse é uma exceção a esse caso do lugar. Aonde se levou aquilo, quando existe pluralidade de lugar, é onde deve ter validade, ou seja, Campo Grande, que eu iniciar ação penal. Mas, no geral, é teoria do resultado, porque geralmente não existe pluralidade de lugar. Onde aconteceu, não tem muita essa fuga para outros lugares, é onde aconteceu. Quando não se sabe aonde aconteceu, por exemplo, crimes que acontecem na internet, não sabe onde aconteceu. Se leva na residência ou domicílio do réu. Isso eu considero como subsidiário, ou seja, quando se sabe o lugar onde aconteceu, teoria do resultado. Aquele local é competente para julgar, para dar prosseguimento para a ação. Agora, quando não se sabe, o que geralmente acontece quando é na internet, é no domicílio ou residência do réu. Ou seja, tem uma característica subsidiária. Porque quando não é dessa forma, é dessa forma. Vocês entenderam bem essa parte de competência local? Pode passar. Agora, da matéria. Da matéria é absoluta. Não tem conversa. Que nem eu deixei claro, assim, competência da justiça militar, competência da justiça eleitoral, competência da justiça federal. Quando é competência, e isso é bem explícito na lei, nos casos que acontecem, quando é competência de alguma matéria, não tem, assim, a opção de se provar, tudo bem, pode ser outra, a justiça militar pode julgar, pode levar crimes, pode julgar casos que entrem na competência da justiça eleitoral. Não é assim. É certo, é absoluto. Quando acontece isso, tudo que aquele outro juiz fez, sendo incompetente, tendo incompetência absoluta, não tem a mínima validade. Não tem. Matéria, fixação de competência. E só pode subir, então, uma coisa que eu acabei de esquecer de falar. A competência, ela começa a partir do artigo 69.
O artigo 69, ele tem esses incisos que fala assim, o inciso primeiro, local da infração, inciso segundo, domicílio do réu, que eu coloquei aqui, só que aí eu não coloquei em ordem, eu coloquei de acordo com o tópico. Então, por exemplo, primeiro, segundo, pode passar. Até aqui está a terceira, natureza da infração. Aqui, a natureza da infração, você se lê matéria. A natureza da infração é matéria. É isso que se deve entender. Já em cima, esses dois falam do local. No artigo 69, o inciso primeiro e o segundo se falam da competência do local. E o terceiro fala da matéria. Isso aqui é da matéria. Aí pode passar. Ó, já aqui eu já coloquei para o sétimo. Esse aqui é o de pessoa, de prerrogativa de função. Que nem foi falado. Existem determinados cargos que não podem ser julgados por qualquer juiz. Nem eu comentei, o presidente da República ele não pode ser julgado pelo juiz da primeira vara de Campo Grande. Não tem, porque está explícito na lei, o Senado também, o senador, os deputados, tudo está explícito onde que eles devem ser julgados. O governador, onde que inicia ação penal contra ele? STJ. Governador. Ou seja, prerrogativa de função. Então, o primeiro caso que eu falei, local, competência relativa. Matéria, competência absoluta. Pessoa, competência absoluta. Pode passar. Agora, no artigo 69, trazem alguns incisos de algumas hipóteses. Agora, já não está mais falando daquela ideia de ser dos tipos, né, de competência, de matéria, de pessoa, de local. Está falando de hipótese. Aqui são hipóteses de prorrogação de competência. Prorrogação, que nem eu tinha falado, é o caso em que... Parece que não, mas seca a garganta. Meu Deus. Não dó dos professores. Prorrogação é quando um juiz incompetente, ele julga um processo em que ele naturalmente não era competente, mas só deixar claro, não tem ninguém da Ana Bia, né? Aqui, né? Aqui ela deixou bem claro esse inciso, mas tá bom. No online talvez tenha. Então, ó, quem está no online é da Ana Bia, preste atenção nessa parte. Pois bem, a prorrogação é quando o juiz incompetente, ele julga ou ele dá prosseguimento em um processo em que naturalmente ele era incompetente, mas depois se descobre a incompetência dele e o juiz que naturalmente era competente, ele assume aquele processo. Mas tudo que aquele juiz incompetente fez tem validade, porque é a prorrogação. E quais são os casos que a prorrogação pode acontecer? Só quando existe incompetência no local. Quando é incompetência de matéria e incompetência de pessoa, não tem prorrogação. Competência absoluta é improrrogável, a competência relativa é prorrogável. Agora, nesse inciso fala da conexão e da continência. A conexão e a continência, a conexão, ela é quando acontecem vários fatos. Eu vou lá e mato uma pessoa, depois em um outro momento oculto aquele cadáver. São vários fatos que aconteceram. Só que por ser uma sequência lógica, esses crimes, não faz sentido iniciar várias ações penais, por exemplo, iniciar uma ação penal pelo crime de homicídio, e iniciar uma ação penal pela ocultação de cadáver. É tudo no mesmo, né? Homicídio, ocultação de cadáver, que existe uma conexão, ou seja, aconteceu vários fatos, só que existe uma conexão entre eles que leva para tudo estar unido em uma só ação penal. Agora, a continência aconteceu um só fato, que nem eu coloquei aqui, jogar veneno na panela de comida que será servida. Vou lá e jogo veneno numa panela. Várias pessoas morreram. Não tem que entrar. Aconteceu um só fato, só que aquele fato resultou em vários crimes. Ou seja, não tem que entrar com ação penal contra mim
por cada homicídio que eu possa ter cometido. Inicia tudo junto, ou seja, conexão, aconteceu vários fatos, só que existe uma conexão entre eles. Continência aconteceu um só fato, só que aquele fato resultou em diversos crimes. Deu para entender bem a diferença de conexão e continência? Agora, existe o caso da junção de processos e separação de processos. O que é a junção de processos? Que nem eu falei, a conexão e continência. Acontece a junção quando se vê que existem dois processos, que nem teve um caso prático que eu peguei nesses dias lá no CEPUB, que uma mulher estava sendo acusada, né, de furto e porte de arma ilegal. Porque ela foi na casa de um sujeito, ela furtou a arma do sujeito e foi pega pela polícia portando a arma. Ou seja, nesse caso, é um caso da conexão, aconteceram vários fatos. Ou seja, ela furtou a arma e em um outro momento foi pego com a posse de arma ilegal. O que aconteceu? Dois processos nessa situação. Mas, em razão da conexão, esses processos se juntaram e viraram apenas um processo. No caso, é a junção de processos que está nesse artigo 78. Agora, existe a separação de processos, quando, muitas vezes, em um processo, eu vou lá, no caso dessa mulher, vamos supor, ela vai lá, furta a arma, e aí, depois de anos, você descobre ela com porte de arma. Geralmente é assim, quando existe uma diferença muito grande entre os fatos de tempo, aí sim inicia dois processos diferentes. Ou seja, é o caso de junção de processos, que é o mais comum, e a separação de processos. Pode passar. Agora são aqueles casos que quando acontece fora do Brasil, embarcações e aeronaves. Vocês lembram, né, em processo penal, acho que é o processo penal 1, né, que fala disso, da embarcação brasileira, da aeronave brasileira, que é território brasileiro, é considerado território brasileiro. Quando é fora do Brasil, quando é em outro lugar, a competência para ser julgado, isso assim, é bem leitura de lei, porque está no artigo 88, 89 e 90. Quando é o 88, quando é fora, se considera competente a capital do último estado que ele morou no Brasil. A embarcação é considerada território brasileiro e as aeronaves também. E nem está escrito no artigo, é onde ele pousar, vai ser competente para onde embarcar ou onde ele pousar, vai ser competente. Oi? A Juliana, verdade, bem mencionado. A Juliana, ela falou o seguinte para mim, pode subir, por gentileza? Verdade. Ela falou assim, Henrique, vai cair tudo que eu passei na P1 e vai vir até separação de processo. Até aqui. Aí, da Juliana... Eu penso que talvez na P1 ela não cobrou a NPP. Qualquer coisa eu passo o outro slide que eu tenho. Pode passar. Então, a Juliana é até aquele ponto. Aí, se você quiser prestar atenção, digamos assim, livre e espontânea vontade. Pode descer. Agora é isso aqui. Conflito de jurisdição e competência. Existe o conflito de jurisdição e competência quando dois juízes ou dois tribunais se consideram competentes ou incompetentes para aquele processo em questão. Eu já conversei com advogados experientes, assim, que têm uma longa carreira jurídica, e em relação à competência positiva, que é quando um juiz vai lá e fala, não, eu sou competente para atuar nesse caso. Aí vai lá um outro juiz, não, eu que sou. Advogados experientes que já passaram por um longo tempo, assim, falaram que nunca viu esse caso. Então, uma coisa assim, o juiz vai querer mais trabalho para ele, né? É difícil, digamos assim, né? O que mais acontece é o caso de conflito de competência negativa. Quando fala, não, esse caso aí não é meu. O outro fala, não, esse aqui que não é meu.
Aí existem duas categorias: competência de jurisdição, conflito de jurisdição e conflito de competência. O conflito de jurisdição é, por exemplo, o juiz, um juiz aqui de Campo Grande vai lá e fala: eu sou incompetente. Aí o outro juiz de Campo Grande fala: não, eu que sou. Isso acontece, por exemplo, quando é caso da criminal residual, que é qualquer crime, ou quando é uma especializada, por exemplo, vara da criança. Fala: não, não, o que mais acontece, que eu já vi isso acontecendo, é do idoso. O juiz vai lá da vara do idoso, e fala que é incompetente. Aí foi lá e o juiz da residual, que é quando não tem uma especializada, vai lá e fala: não, eu que sou incompetente para esse caso, é com você. Aí teve esse conflito. Ou seja, e quem que vai decidir quem que é competência? O órgão que está acima deles, no caso, o TJMS. Agora, quando existem conflitos de competência de dois órgãos, entre órgãos, no caso, o que eu falei é de conflito de competência. Quando existem dois, só que eles estão assim na mesma hierarquia, são da mesma jurisdição, digamos assim. Agora, quando existe conflito de jurisdição, que é as duas modalidades, é quando existem órgãos distintos. Vai lá e um juiz do Justiça Militar vai lá e fala: eu sou incompetente. E aí o juiz da federal fala: não, eu sou incompetente. Ou seja, são órgãos de jurisdições distintas. Nesse caso, quem julga é o que está acima deles. O tribunal militar, o tribunal da Justiça Federal não são um acima do outro. Ou seja, vai subir. Então, deixa claro isso aqui para ficar assim. Quando existe um juiz, vamos supor, aqui de Campo Grande, né? Tem um outro juiz. Vocês estão conseguindo ver aqui? Desculpa aí o nome, tá? Vou colocar aqui. Juiz CG. Um outro juiz CG. Eles estão tendo um conflito de incompetência. Aí você sobe para um órgão que está hierarquicamente acima dos dois, sempre. TJ, acima dos dois. Ele vai definir quem que é competente. Agora, o juiz, Justiça Militar, juiz da Justiça Militar e o juiz da Justiça Federal. Existe. Justiça Militar existe. Da Federal. Esse não está hierarquicamente acima desse. Você sobe mais um pouco. Para um que está acima dos dois. Deu para entender bem? Vocês entenderam? Deve ser um órgão que está hierarquicamente acima dos dois órgãos, dos dois juízes, entendeu? Porque o TJMS, por exemplo, aqui está hierarquicamente acima dos dois. Mas agora, se fosse o juiz da Justiça Militar, não estaria acima desse. Estaria só acima desse. Entendeu? Conflito de incompetência. Quem pode suscitar? A parte interessada. Quando se fala a parte interessada, se lê o ofendido. Órgão do Ministério Público e juiz do Tribunal da Casa. Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece no conflito de competência. Olha, assim, acabou o slide. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Eu posso voltar se vocês tiverem dúvida de algum conteúdo. Deu para entender bem? Tudo certo?
Olha, Ana Cristina, ela falou que ia cair ação civil ex delito, competência e conflito de competência. Foi isso que ela falou. Já a Juliana, ela falou, só você da Juliana, falou que caiu o conteúdo da P1 e teve uma parte de ANPP que ela não cobrou na P1. Eu vou colocar outro slide, eu trouxe o USB, dá para colocar também. Então, aos alunos da Ana Cristina, assim, eu agradeço de verdade a presença, digamos assim, maciça, né? Senhor, a pergunta estava difícil dela? Eu vi o material dela, passou bastante estudo mesmo. Mas assim, foi tranquila a prova? Foi. Olha, pessoal, eu realmente tentei assim, pedir ponto para as professoras, mas não rolou dessa vez. Eu sei que é um incentivo. Eu fico admirado, vocês aqui estão nesse frio aqui. Sinceramente. Mas muito obrigado à presença de todos. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu falo, eu não sou monitor só dessa aula. Se vocês quiserem me mandar mensagem depois, eu respondo. Também não precisa só ser em período de prova. Qualquer dúvida que vocês venham ter de processo penal, fazer o possível para auxiliá-los. Vou mandar o slide no grupo. Obrigado, de verdade, pela presença de vocês. Achei que ia vir menos gente. Acho que vai cair a NPP. A NPP ela cobrou bastante quando eu tinha P2. Mas é simples, Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Valeu, Rafael, né? Valeu, Rafa. Aos que estiverem online, alguém ficou com alguma dúvida? Os alunos online? Alguém ficou com alguma dúvida? Ótima explicação, obrigado. Gratidão, Milena. Então, assim, tem alguém que é aluno da Juliana aí? E agora eu vou passar uma parte que a Ana Cristina não cobrou, só que a Juliana vai cobrar. Eu vou deixar rolando. Ninguém falou nada. Pode. A Juliana não, a Juliana é a mais difícil de conseguir ponto. A Juliana não tem conversa. Não. Aulas. Vocês aí, ela falou que ia cair isso aí. Ela falou desde princípios. Eu acho que ela vai cobrar uma questão de princípios. Se tiver alguma dúvida de princípio, pode passar. Pode passar. Princípios. Tem alguma dúvida disso? A NPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é um acordo que ele é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Ou seja, o Ministério Público ele pode realizar esse acordo e que nem eu falei, uma exceção ao princípio da obrigatoriedade para também não levar a uma ação penal. Só que quando cabe o ANPP, dentro da persecução penal, acontece um fato delituoso, aí depois de acontecer um fato delituoso, o delegado acaba sabendo daquele caso por meio de
auto de prisão em flagrante, por meio de cognição, porque existem os casos que também estão nesse slide. Descobre, inicia o inquérito policial ou o TCO. Quando se faz isso, o delegado vai lá e faz a investigação completa e manda aquele documento para o Ministério Público. O Ministério Público, ele vai lá e tem algumas opções do que ele pode fazer. Ele pode fazer a baixa com diligência, que é quando ele vai lá e manda para o delegado investigar mais coisas. Ele pode arquivar aquele inquérito quando não existe indício de autoria ou prova da materialidade do fato, no geral, porque existem também outras situações que pode levar o Ministério Público a arquivar, que é o caso de valor irrisório, que quando aquele princípio da... Você lembra aquele princípio? Esqueci o nome. Por exemplo, o cara roubou uma comida. Existe isso também. Nesse caso, esqueci agora o nome de princípio. Mas assim, quando o valor é irrisório, que nem o cara roubou uma caixa de chiclete. Eu já vi isso. Teve uma vez que levaram, impressionante, levaram um inquérito policial porque o sujeito tinha roubado duas almofadas e eu não lembro, era mais um objeto assim. Então, vai lá e o Ministério Público pode fazer a baixa com diligência, fazer o delegador, você tem que fazer esse laudo, ou você pode pegar o depoimento dessa testemunha. Pronto, o inquérito pronto, o TCO pronto, ele tem o direito de arquivar quando existem essas situações, ou quando não tem autoria ou materialidade de fato, excludentes também, ou ele pode denunciar. A denúncia acontece quando existem provas suficientes da autoria e da materialidade do fato. Aí que entra. O ANPP, ele entra no caso que tem prova de autoria e prova da materialidade do fato. Por quê? Compensa muito mais para o réu, por exemplo, se não tem autoria ou prova de materialidade do fato, compensa muito mais arquivado do que fazer um acordo. Por isso, só cabe o acordo no caso de ter prova de autoria e prova de materialidade do fato. Que nem eu falei, a denúncia levaria a uma ação penal. Só que o ANPP, ele vai lá e serve para não levar aquela ação penal. Mas existem muitas vezes que o Ministério Público denuncia o indiciado e no meio do processo vai lá e cabe o ANPP. Inclusive, saiu uma súmula nesses dias, até pós-trânsito em julgado. O cara sentenciado pode fazer ANPP, isso é recente. Em regra é antes, porque a gente analisa e vê que cabe ANPP. Que nem coloca aqui. Para que serve o NPP? Para não se submeter ao processo judicial, é um negócio jurídico extraprocessual. Pode descer, por gentileza. E o que precisa ter para realizar o NPP? Primeiro, isso é assim, o mais criticado pelos doutrinadores, que é a confissão formal. Sim, Tanto que quando acontece a confissão, se está em sala de audiência, quando já iniciou o processo, o juiz ele é obrigado a sair da sala para o réu confessar. Deve ter a confissão, mas isso entra contra aquele princípio de não, o princípio da pessoa não ser obrigada a produzir provas contra si mesma. Só que o NPP, a pessoa é obrigada a confessar. A infração tem que ser sem violência ou grave ameaça. Uma simples ameaça, uma simples violência, não cabe NPP. Infração com pena mínima inferior a 4 anos. A pena mínima, por exemplo, 1 a 4, que é o caso do furto, se eu não me engano, 1 a 4. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. O estelionato, pena mínima inferior a 4 anos, cabe NPP.
esses casos, não ser passível de transação penal. A transação penal, ela ocorre também antes de iniciar o processo e é quando é crimes de menor potencial ofensivo. A transação penal é muito mais boa que o acordo, porque o cara só tem que ficar na comarca, tem que avisar, tem que assinar um documento no fórum a cada um mês, e quando ele vai fazer uma viagem de mais de 10 dias, se não me engano, ou 2 semanas, ele tem que avisar. É isso. Então, é bem mais tranquilo. Quando cabe transação penal, faz transação penal, não NPP, porque o NPP é pior do que a transação penal. Não ser reincidente, a conduta não ser habitual, reiterada e profissional. Esse caso aqui, eu sempre lembro de uma situação que o sujeito ele foi lá, fez transação penal. Depois foi lá, fez transação penal. Um outro. Mesmo delito. Assim. Depois foi lá e fez um estelionato. Mas era assim, fez a transação penal porque na época não tinha considerado estelionato, tinha considerado, eu não lembro o que direito. Mas tinha feito a transação penal. Né? Assim, a conduta dele era reiterada. Mesmo que caberia, depois de 5 anos, se visualizou que aquela conduta era habitual, esse é um requisito subjetivo. Ou seja, cabe o Ministério Público analisando a ficha criminal daquele sujeito e ver se ele é habitual ou não. Ou, por exemplo, quando um cara está respondendo diversos processos, que nem eu peguei nesses dias, um cara que ele estava envolvido em uma pirâmide de Bitcoin. Vários processos diferentes, várias vezes, não foi a primeira vez. Tudo bem que nenhum deles ele estava sentenciado. Nenhum. Então, caberia o NPP, porque não era reincidente. Só que, por visualizar que aquela conduta é profissional, falou, opa, não vamos fazer o NPP com ele, não. Esse é o requisito subjetivo. Não envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher. Reiterada é o cara fazer várias vezes. É o cara, no caso que eu falei da transação. Reiterada, várias vezes, seguido. Habitual, o cara sempre faz isso. Eu confesso, sinceramente, que eu não sei distinguir habitual e reiterado. Não sei. Para mim é a mesma ideia. Não sei distinguir. Vocês sabem distinguir? Eu não sei. Para mim é a mesma coisa. Na prática, sim. Se eu vejo que o cara faz aquilo reiteradamente, habitualmente, não cabe. Profissional já é como eu falei. Quando a gente vê, por exemplo, nesse caso de um esquema de pirâmide, o cara era um bandido mesmo. Não se envolver violência doméstica ou familiar. Se o cara, ele pode ter feito uma simples via de fato. O cara pode ter feito um simples, né? Contra a mulher, a gente não pode dizer assim simples, como se fosse insignificante, porque o cara, ele pode ter feito uma simples ameaça, já não cabe no NPP. Tudo bem que não cabe para ameaça, mas assim, o cara fez alguma coisa contra a mulher, tá? Não cabe. Não ter celebrado NPP, transação penal e suspensão condicional por 5 anos. Porque o NPP, ele não. Se o cara ele faz acordo, ele não fica com a ficha suja. Só que a única condição que faz com que a pessoa tenha é que ele não possa realizar a NPP pelos próximos 5 anos. E se o cara fez transação penal, em menos de 5 anos, não pode realizar a NPP. Se fez suspensão condicional nos últimos 5 anos, também não pode realizar a NPP. Deu para entender bem? Pode passar. Então, o que geralmente acontece? Qual que é a penalidade? O que o Ministério Público faz o indiciado ter que fazer? Reparar o dano ou restituir a coisa da vítima? Geralmente, isso é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo, pelo menos na minha promotoria. Prestar serviço à comunidade, à entidade pública, isso geralmente é quando o indiciado é pobre, tem baixa condição. E ele fala, não tenho condição de pagar isso para esse serviço. Renunciar a esses direitos, a pessoa, os bens que ela adquiriu por meio do ilícito, vai lá e devolve. Mas, olha, eu nunca vi a pessoa só ter que devolver os bens e não ter que pagar alguma coisa. Geralmente tem. Ou pagar prestações pecuniárias à entidade pública de interesse social.
Isso aqui geralmente está ligado às condições do Ministério Público. Isso também. Por quê? Muitas vezes o iniciado ele não tem condição. Vai pagar 2 salários mínimos. O cara é pobre, ele não tem condição de dar 2 salários mínimos. Aí vai lá e o Ministério Público faz uma condição, parcela em 20 vezes. Condição do Ministério Público. Cabe de casa. Não, isso aí é o que eu tinha usado. É isso aí. Deu para entender bem a NPP? Eu acho que vai cair a NPP. Mas a NPP não caiu na P1 também. Não, eu posso passar também. Eu posso perguntar, sim. E é isso, pessoal. Quem ficou até aí, valeu. Até a próxima.